Outra pergunta muito interessante que fizeram foi sobre se os deuses são físicos ou espirituais. Como muitas coisas em relação à teologia e outras crenças, nós não temos um dogma, né? Nós não temos um tratado tipo bíblico que é aquilo que tu tem que acreditar e ponto final. Então, cada corrente filosófica pode falar algo sobre esse assunto. Então, do ponto de vista filosófico, dos epicuristas ou dos estoicos, por exemplo, em que eles enxergam, eles entendem o cosmos, tá? Tudo que existe, o universo, como essencialmente matéria, só que, por exemplo, a Terra, vamos fazer uma comparação. Nós temos a Terra, que é sólida, né? Tu pode pegar, tu pode, enfim. E temos a luz do Sol, que não é espiritual, ela é de alguma forma material, uma substância fina, digamos assim, para usar o jargão filosófico epicurista. Então, a depender, e claro, dentro dessas concepções de que não existe nada fora do cosmos, que tudo está dentro do cosmos, dependendo do filósofo, da corrente filosófica, ele pode dizer que sim, os deuses eles são físicos, só que de uma substância muito fina, talvez uma substância muito sutil, tão sutil, mais sutil ainda que a luz, por exemplo. Se tu for pegar isso para os estoicos e para os epicuristas, por exemplo. Se você fosse pegar Platão, em que ele separa, tem né, o mundo físico e tem o mundo das ideias, da onde se retiram as formas ideais para se construir aqui no plano físico. Os deuses começariam de lá, do outro lado, entre aspas, para poder entender. Então, eles seriam tão sutis como o pensamento, vamos supor assim. Então, eles não seriam materiais. Só que aí lá no neoplatonismo, por exemplo, é o platonismo, só que no período tardio. Os deuses vistos como raízes do cosmos, a origem das coisas, de tudo, eles começariam como elementos sutis e terminariam como aqui tendo manifestações materiais. É como se fosse um grande corpo que começa sutil em outro plano, digamos assim, e aqui teríamos algo mais concreto. Por exemplo, o louro como manifestação de Apolo, da essência de Apolo, do ser de Apolo, que no entanto Apolo não é o louro, mas o louro ele é uma manifestação de Apolo. Isso seguindo essas ideias. Nós não temos um credo, né, um dogma, como eu sempre falo. Então nós temos essas várias correntes de pensamento. Então, a depender delas, os deuses podem ser físicos de alguma forma, né, muito sutil, e de outra forma eles podem ser completamente desprovidos de matéria, ou meio a meio, digamos assim.